terceira via é uma forma de oposição da esquerda. É um marketing criado para obstruir, para criar o desgoverno. Essa obstrução não teria como funcionar sem uma estrutura sólida de apoio. E essa estrutura se chama Supremo Tribunal Federal. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Eu te pergunto se a pandemia aconteceu nos governos do Fernando Henrique ou do ex-presidiário dos 9 dedos, ou no governo da estocadora de ventos, que mesmo sem pandemia nenhuma, criou o maior caos financeiro da história do Brasil. Quando foi que começou a pandemia? Isso acontece justamente no governo Bolsonaro e que também é atingido pelos meteoros que foram lançados em 2002. O ano passado foi em torno de 40 bilhões, esse ano nós programamos 50 e poucos e de repente vieram 90 bilhões, 40 bilhões acima do previsto. Aí quando você vai ver, são meteoros emitidos em 2002. Eles sobrevoaram 2 governos do Fernando Henrique, sobrevoaram 2 governos do Lula, sobrevoaram 1 governo e meio da Dilma, sobrevoaram meio governo do Temer, sobrevoaram 3 anos do nosso governo e, de repente, eles caem num ano eleitoral. E uma boa parte desses gastos caem são 10 bilhões para a Bahia, 4 bilhões para o Ceará, 2 bilhões para Pernambuco, e caem, de repente, e completamente sem previsão, porque nos 10 últimos dias de prazo, esses meteoros que foram lançados em 2002, curiosamente, eles caem sobre o nosso governo e para 2 ou 3 estados que são também oposicionistas. É evidente que eu não vou achar que isso é a politização. Não vou achar que é a politização da justiça. Não vou achar isso. Não posso acreditar nisso. Mas eu tenho que pedir ajuda ao Supremo. Será coincidência que os meteoros caem justamente no governo Bolsonaro? Deixo para você responder sobre isso. Você acha que a gangue da esquerda vai usar a pandemia contra o Bolsonaro? Quero dizer, o governo Bolsonaro com problemas financeiros por causa das ajudas emergenciais e que salvou milhares de vidas, mas que abalou profundamente o recurso financeiro, jogando o Brasil numa enorme inflação que já está se fazendo presente. Mas não é uma crise única do Brasil. O mundo inteiro está enterrado nessa crise por causa dessa pandemia asiática. Você acha que o PT e as outras gangues de esquerda, tipo MBL, PSDB, Solidariedade, você acha que eles vão usar essa crise contra o governo? Me responde aí nos comentários. E para piorar, os tais meteoros que nenhum governo em 21 anos de Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer inclusive, se importaram em cuidar dessa dívida monstruosa. O combustível vai subir, os alimentos, tudo vai subir. Mas a quem vão culpar? Os meteoros, está tudo ligado, junto e misturado. O acordo, a carta aos brasileiros, corredigida pelo ex-presidente Temer e pelo presidente Bolsonaro. E a tal da terceira via para as eleições de 2022. A terceira via não é representada por nenhum dos ditos partidos sociais, na verdade, socialistas ou comunistas, PSB, o PSDB, a Cidadania, o PDT, PT, PCdoB, PSOL, etc, etc. O Centrão nessa história é como um pêndulo, sem muita ideologia em especial. Assim como um pêndulo que ora joga para a esquerda e ora pesa na direita. O Centrão, o que lhes interessa são cargos de poder. Simples assim. Se isso é bom ou ruim, deixo para você comentar aqui no vídeo. Os tais tucanos, o partido do Fernando Henrique Cardoso, os socialistas do PSDB, foram e são a primeira via que governou por 8 anos. A segunda via foi e são o PT, PCdoB, PSOL, sempre coligados de um jeito ou de outro com seus aliados menos orgânicos de esquerda, Solidariedade, Cidadania, etc. Muito importante entender a simbiose, o vínculo, a convivência entre o PT de Lula e o PSDB do FHC. Os dois oponentes amigões. Entre o Fernando Henrique e o Lula, podemos dizer que houve e há uma hegemonia, uma predominância de 21 anos de socialismo, comunismo, governando o Brasil, mas que fingiram serem oponentes de primeira e segunda via. Na verdade, sempre foram uma única via, a via para o comunismo. Sempre tiveram um mesmo objetivo. Estavam e continuam apostando
em quem vai chegar em primeiro lugar no comunismo. Isso é tudo. E ponto final. A terceira via, meus caros, já está eleita, já está no poder. Se chama Jair Bolsonaro. Ele é a bandeira da terceira via, diferente. É ele que se contrapõe ao mancomunado. Esse anúncio de votar na terceira via é a maior enganação, usada pelo marketing da esquerda, que é muito unida, por sinal, e que quer disfarçar o que querem. Querem trazer de volta a grande teta, apelidada de Estado, de grande Estado, o Estado que tudo controla. Dentro do Estado grande, há dois estados. Explico. A primeira e a segunda via querem trazer esses dois estados de volta. Um é o estado em que eles mamam. E o segundo é o estado que você vai ficar depois que você for mamado por eles. É o grande estado. É o estado do mamado. Dos que mamam e dos mamados. Querem te enganar fazendo você acreditar que existe um candidato melhor, um governo melhor, chamado terceira via. Pura lorota. Você já escolheu bem, escolheu a verdadeira terceira via. O presidente Bolsonaro. O PSDB do Dória, com ele usando o acento bem delineado e mostrando e dando a via dele ao povo do MBL para chegar à presidência. Esse PSDB não é o PSDB dos amigões, do Fernando Henrique Cardoso, do Lula. E, portanto, o Dória criou uma rachadura entre o PT, uma rachadura entre o PT e o PSDB. E por causa dessa rachadura do Dória, o PT e seus aliados da extrema esquerda usaram o PSDB para desgastar a manifestação do dia 12 de setembro. E a dancinha do Dória foi bônus, foi prêmio para o PT. Bônus para o plano dos petistas de deixar só o Lula e o Bolsonaro para 2022. Eles querem te fazer acreditar que o Nove Dedos ganha no primeiro turno, na pior das hipóteses, que vai ganhar no segundo turno de lavada. Você acredita? Estão marqueteando essa ideia e tentando te fazer acreditar nisso. Nós estamos lutando contra a primeira e a segunda via. Eles entenderam que ficar batendo no Bolsonaro só o fará crescer ainda mais. Eles partiram então para o desgoverno. Desaprovar tudo que for projeto ou medida provisória, as MPs como são conhecidas. Como essa do marco da internet, sem censura, por exemplo. Ou o que vier, ou tudo que vier por parte do governo federal será desaprovado, será vetado. Vão parar de bater no presidente, mas vão passar para a crítica, jogar a culpa dos altos preços, culpá-lo pela pandemia, culpá-lo de tudo que for ruim. Humberto Costa, ele já faz isso no Twitter e eu estou sempre lá combatendo o Drácula naquela rede. Marque minhas palavras, que isso é o que vai acontecer. Vai haver mudança de estratégia. O PT e seus aliados orgânicos vão cair de pau, vão criticar as ações ou falta de ações do governo. Como você acha que o presidente deveria se defender dessas novas táticas destrutivas? Na minha opinião, foi um grande erro o Bolsonaro ter convocado o Temer para pacificar o Alexandre de Moraes. Primeiro que o Temer sabe muito bem impingir a intriga e vai usá-la para o seu benefício. Você acha que no benefício do Temer tem lugar para o Bolsonaro? Veja só que só o fato de ter pedido, do Bolsonaro ter pedido a ajuda do Temer, será que o Bolsonaro ainda conseguirá reunir pelo menos o mesmo número de motoqueiros na próxima motociada? Será que ainda há clima para isso? Depois de ter convidado o Temer para essa carta? Quero acreditar que você não se deixou abalar por nada disso. Precisamos de muita união. Dia 15 de novembro, proclamação da República, tão importante quanto o dia 7 de setembro. O povo tem de ser convocado para esse dia. Será que todo esse povo que veio no dia 7 vai voltar-se convocado no dia 15 de novembro? Ou estão chateados, desiludidos com o presidente?
As pautas de uma manifestação não podem ser como essas que foram levantadas pelos caminhoneiros, impeachment de 11 ministros. Um ministro de cada vez. Se desistirmos de apoiar esse presidente, então volte a assistir as novelas da Globo e plim plim, mano. Zangão Blues. É o único canal que mete o ferrão sem dó.